Vocês mencionaram sobre os efeitos colaterais, né? Isso é uma coisa que a gente acaba vendo muito, que as pessoas têm muitas dúvidas de possíveis efeitos colaterais, de quais que podem ser os efeitos colaterais da vacina, e como isso se relaciona, por exemplo, o efeito colateral da vacina contra o efeito colateral do coronavírus, do Covid-19, né? Como que a gente pode comparar isso? Como a gente pode ter talvez um número, uma porcentagem, uma média? Deixa eu entender a pergunta. Você quer dizer se uma pessoa vacina estando com o coronavírus? Não, eu digo assim, as pessoas estão muito, não vou vacinar porque pode ter efeito colateral. Talvez o efeito colateral do coronavírus, do Covid-19 não seja muito pior. Então... então vamos lá, assim, de efeitos colaterais de vacina, né? O que é considerado um possível efeito colateral? Dor local, né? Se for no braço, no caso, dor no braço, dor muscular, né, prostração, que a gente fala um mal-estar, né, que às vezes a pessoa pode inclusive apresentar nos próximos 2 dias, e febre. Nenhum desses sintomas são contraindicações à vacina, tá? As pessoas precisam entender isso. Então, pode acontecer, porque é uma reação imunológica, a gente pode mimetizar um quadro viral, então pode ter um pouquinho de dor, um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, e isso é tolerável, tá? Isso é normal, isso pode acontecer, né? Aí as outras coisas que a gente considera como, né, por protocolo, que são reações vacinais graves e que contraindicam, seriam encefalites, meningites, mas aí eu entro num ponto que a Magda inclusive falou e que precisa ficar claro aqui. Isso não vai acontecer com vacina de vírus inativado. Tá? Então, existe lá, né, na literatura que algumas pessoas que vacinaram contra a febre amarela puderam ter, né, de fato evoluído com algum quadro neurológico grave, e que isso não é bem comprovado. Sim, isso existe, mas definitivamente na vacina do coronavírus não existe nenhum potencial do ponto de vista de mecanismo vacinal mesmo para que isso aconteça. Então, os principais efeitos colaterais são esse: um pouco de dor, febre em algumas pessoas, tem gente que pode ter 1 ou 2 dias no máximo de febre ali, e uma mialgia, que a gente fala, né, uma dor muscular, mas são coisas que não contraindicam e são efeitos colaterais leves. Tá? Aí, em relação ao que o coronavírus pode fazer, vamos lá, né? Acho que é uma pergunta extremamente ampla e a resposta também pode durar uma tarde toda, mas eu sempre falo que a gente é quase como se fosse uma roleta russa. Você não sabe como você vai evoluir, né? Porque o coronavírus é quase que como se fossem 2 doenças. Num primeiro momento, você tem um quadro viral, e num segundo momento, você pode fazer uma reação imunológica grave, que não são todas as pessoas, é 15% da população que vai desenvolver, né? A maioria vai passar super bem, vai passar com um quadro viral e vai evoluir, né, de forma muito tranquila. 15% pode fazer essa reação imunológica, pode precisar de internamento, de UTI. Então, você não sabe se você é essa pessoa. A gente sabe que as pessoas de mais idade, com doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas não controladas, né, os pacientes que não são medicados, que não tratam as suas comorbidades, com certeza tem maior risco de complicações, e por isso essas pessoas, inclusive, se classificam como grupos de risco. Mas o potencial para inflamar, para fazer a reação imunológica, ela é muito individual. Por quê? Inclusive está muito claro isso, eu trabalho no hospital e a gente vê isso todos os dias. Existem famílias inteiras que internam, que inflamam ou que não chegam a internar, mas fizeram um quadro pulmonar moderado, e existem famílias inteiras que não apresentam sintomas graves. A gente está com um paciente de 24 anos, que até agora é o mais novo, né, um paciente mais novo desde o começo da pandemia, internado, entubado em UTI, 24 anos. Nossa. Tem uma mãe que já foi, inclusive, entubada dentro de uma UTI. Então, assim, não é só o grupo de risco que pode evoluir de forma muito ruim. O grupo de risco tem um potencial de complicação maior, porque às vezes não tem um rim bom, já não tem um coração bom, já não tem um metabolismo normal. Mas o potencial inflamatório, ele é genético. Tá? Então, assim, sim, as pessoas jovens podem complicar. É a maioria? Não é. Mas você não sabe se você é essa pessoa. Que a gente ainda não conseguiu, né? Pelo menos a nível de laboratório, sim, existem genes descritos, né? Que são os genes que fazem a forma grave da doença, né? Já existem mais de 4 descritos na literatura. Porém, a gente não consegue fazer isso na população em geral. Então, você não sabe se você vai ser a pessoa que vai complicar. Então,
Então, assim, resumindo definitivamente, acho que tomar vacina me parece muito mais vantajoso do que correr o risco de ser uma pessoa que que pode evoluir de forma grave e você não tem como saber, né? Então, E se a gente for, desculpa, Pode falar. se a gente for pensar um pouquinho no sentido também não só a vacina ter ou não a doença, né? A gente tem que pensar um pouquinho assim, né? Abrir um pouquinho a caixinha e pensar que se eu tomar a vacina também, aquela questão, eu não vou estar passando esse vírus. Eu posso pegar, como a Jéssica falou, de ser totalmente assintomática. Mas mesmo assintomática, eu vou estar propagando esse vírus. Né? Então a gente tem que ter consciência que se a gente, né? Que se eu me vacinar, eu não vou estar propagando esse vírus. Então a gente vai chegar um dia a tal imunidade de rebanho, né? É importante isso, porque tem muita gente que eu ouço falar que acha que quem não tem sintoma e transmite necessariamente leve. Isso não é verdade. Não é verdade. Tem pessoas que transmitem que não têm muito sintoma e podem deixar outras pessoas ao seu redor extremamente graves, tá? Então, por isso que eu falo, né? É muito individual. Né? Então quando a gente fala de vacinação, por isso que eu não concordo com essa questão de poder escolher, porque a gente é uma sociedade, a gente vive num lugar onde a gente tem que pensar nas outras pessoas, né? Então eu posso não complicar, eu posso não ter pego, mas e o resto? Né? Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo e na pandemia não tem como não pensar no coletivo. Né? Então, mais importante do que isso é pensar que eu posso estar transmitindo para alguém e que eu posso estar colocando alguém em risco dentro de um hospital, enfim, e que a gente poderia evitar isso se a gente, né, tivesse uma conduta mais assim de cidadão mesmo, mais coletiva.